Bom, estou aqui para apresentar um trabalho sobre um livro. E o livro que eu escolhi para apresentar é o livro de Caçadas do Pedrinho, de Monteiro Lobato. Bom, o livro começa falando sobre Rabicó, que ele era um dos mais espertos quando se tratava de conhecimento das florestas do local, e ele estava procurando orelhas de pau em troncos de árvores podres no capoeirão dos Taquaraçus. Procurando essas orelhas de pau, ele escuta um miado muito forte que ele acreditava que era de onça. Então ele volta correndo para casa. Chegando lá, Pedrinho indaga ele, perguntando, usando uma expressão, perguntando: o que foi? Você viu uma onça? E ele responde que sim. Na verdade não tinha visto, e sim ouvido um barulho muito esquisito. E tinha visto pegadas no chão, pegadas bem profundas e grandes para serem de um gato normal. Pedrinho então já fica animado para uma aventura. E sem nenhuma dúvida ele decide que eles têm que caçar ela. A primeira pessoa para quem ele vai contar é a Narizinho. E ele contou para Narizinho e a Narizinho... E ele... conversa com a Narizinho explicando. E a Narizinho fala, ela fica preocupada e fala que vai contar pra Dona Benta, a avó deles. E aí o Pedrinho, tipo assim, como ele não queria perder essa oportunidade, ele meio que dribla ela. O Pedrinho solta que se ela contasse pra Dona Benta, a Dona Benta poderia contar pra mãe deles, tirando eles da fazenda e fazendo eles voltarem pra cidade. E então ele consegue convencer a Narizinho de ajudá-lo a caçar. Logo após, eles vão caçar a Emília. A Emília que, sem dúvida alguma, aceita a ajudar eles. E eles também convidam o Visconde de Sabugosa, que também, como não tem medo de onças, aceita. E bom, eles vão caçar. Primeiro eles armam um plano para caçar a onça. E eles incluem o Rabicó no meio, porque foi ele que viu e foi ele que sabia onde estava a onça. Porém, o Rabicó é muito medroso, não queria ir. Então, eles meio que tiveram que obrigar. De qualquer forma, ele não iria ajudar no plano de matar a onça, mas sim no plano de empurrar o caminho, o canhão que eles estavam organizando para levar. E bom, eles estavam separando com as armas e uma delas foi uma espécie de canhão para usar contra a onça, com pólvoras de pistoleiro. E eles usam o Rabicó para levá-la até o local e levar também o pesado. Chegando no local, em uma moita, eles avistam ela encarando eles. E bom, o Pedrinho pede ao Rabicó para acender o pavio quando o Visconde gritar fogo, para eles conseguirem dar um tiro certeiro na onça. Então, quando a onça sai da moita e começa a caminhar em direção a eles, encarando eles, o Visconde grita fogo. O Rabicó, muito nervoso, com muito medo, tremendo muito, não conseguiu acender o pavio. Então, resta o Pedrinho ir ajudá-lo e o tiro não funciona, o tiro masca. E a pedra que foi colocada lá dentro não consegue acertar a onça. Na verdade, ela não consegue nem ser lançada. Conta que ela caiu 2 passos depois do canhão. Então, com um grito desesperador, ele grita: salve-se quem puder. E bom, eles conseguiram subir numa árvore que tinha perto, uma árvore muito grande. Todos conseguiram, de menos o Rabicó, que no desespero, quando foi correr, conseguiu subir num dos primeiros galhos da árvore e, com a ajuda dos outros, foi puxado pelas orelhas. Então a onça, que não conseguiu subir na árvore, ficou de espreita, observando ele sentada pelas patas de trás, olhando para cima e encarando. Então eles ficaram meio que sem opção. Todos presos na árvore e não sabiam quando a onça poderia ir embora e se ela ia ficar ali vigiando eles. Então, naquele desespero, o Pedrinho tem uma ideia mirabolante
vai pro galho da árvore que dá de frente com a onça e tira um pouco de pólvora do bolso. E ele tem a ideia brilhante de jogar a pólvora nos olhos da onça para deixá-la meio cega, né? E ele consegue deixá-la cega e é o momento que ele grita para todos avançarem para cima da onça. Então, vai o Pedrinho com a sua espingarda feita manualmente, feita uma espingarda caseira, feita escondida da Dona Benta. Ele dá uma espingarda na cabeça dela, a Narizinho com uma faca de cortar pão dá uma facada, começa a esfaquear ela. A Emília com um espeto de assar frango espeta. E o Visconde de Sabugosa com um finco de barril também termina a onça. Após isso, eles voltam felizes e, como vou dizer, tranquilos para o sítio. Decidem dar uma parada para descansar depois daquela aventura e chegam no sítio contando para a avó que eles conseguiram finalizar um serviço de espantar, de matar uma onça que havia no Capoeirão dos Taquaraçus. E voltam à sua rotina normal. Naquele local havia que eles que aparentava ser deserto durante a batalha, havia alguns animais. Um dos animais era um macaquinho. O macaquinho, que não é bobo, viu aquilo e foi correndo contar pra Capivara, que ficava perto do rio. Contando pra Capivara o ocorrido, eles falam que eles têm que tomar uma providência, que eles não podem deixar, porque se eles conseguiram matar uma onça que eles julgavam ser a onça que mandava no local, a rainha de todos no local, eles poderiam fazer isso com os outros bichos que eram mais fracos do que ela. E que eles ficariam certamente seguros de si, que fariam isso outras vezes. Então eles chamam um gavião que estava voando atrás de 2 bem-te-vis do local, conversa com eles e pede eles para serem os mensageiros deles para avisarem que teria uma reunião naquela noite debaixo da figueira, uma das árvores mais altas, uma árvore velha, uma das árvores mais altas do Capoeirão dos Taquaraçus, para falar a respeito disso. E eles iam juntar todos os animais porque era um assunto que eles diziam ser de muita importância e que eles não poderiam discutir de qualquer maneira. E como todos os animais deviam discutir, todos os animais meio que faziam uma trégua para conversar entre si. Nenhum animal caçador caçava o animal que era a sua presa. Nenhum predador natural caçava a sua presa. Até que todos se reúnem debaixo da árvore à noite e a capivara conta o ocorrido e o macaco. E eles pedem ideias sobre o que fazer neste caso. E um dos macacos solta uma ideia de que eles deveriam subir todos para árvores. Todos os animais deveriam se adaptar e subir para as árvores, já que as árvores ficavam longe do chão, então eles não teriam como atingi-los. A capivara acha a ideia um pouco estúpida e não concorda com a ideia do macaco. Então, ela pede para que, se alguém tivesse uma ideia melhor, que falasse. Uma jaguatirica, então, teve uma ideia brilhante de chamar as onças, as jaguatiricas e os cachorros do mato para fazerem um assalto no sítio, para darem a vingança contra a rainha deles. E ela fala que ela seria a mensageira, que ela iria reunir todos os animais felinos para fazer isso, e que eles ficariam dando apoio, de longe ficariam dando apoio, os animais que não seriam carnívoros, que não caçavam. E todos os animais toparam, seria muito seguro. As onças de linha de frente, os felinos de linha de frente, caso eles fossem feridos, eles se feriam, e os animais
tranquilos, não se feririam e não se machucariam, só ficariam de longe dando apoio. Então eles gostaram da ideia. Bom, se fosse tudo ocorrido desse jeito, o pessoal do sítio estaria muito encrencado. Mas havia um casal de besouros que havia simpatizado com Emília logo depois deles terem terminado de matar a onça. E esse casal de besouros foi avisar Emília sobre o ocorrido, né? De que eles queriam caçar. E avisaram a Emília e ela falou que iria conversar, que eles poderiam ir. E elas não teriam medo. Avisaram a Emília no outro dia. Emília foi conversar com o Pedrinho e reuniu todos debaixo de pomar para avisá-los e tomarem alguma decisão, alguma medida contra aquilo. E bom, eles não tinham muitas ideias. Pedrinho teve uma ideia de armar trincheiras para impedi-las de entrar, porém Narizinho refutou com a ideia de que as onças conseguem pular as trincheiras facilmente. Então eles ficaram sem opções. E a Narizinho, ela optou por ter uma opção muito boa, que seria a de calma. Ela confortou todos, fazendo com que todos se sentissem confortáveis em esperar até um outro dia para tomar uma outra decisão. Ela pediu para que todos tivessem calma, até porque aquela situação tinha acontecido naquele momento e não tinha durado muito, não tinha corrido muito tempo. Então eles demorariam até reunir todos e até conseguirem organizar tudo certo para invadir o sítio. Eis que no outro dia, o esposo da onça chega com uma ira muito brava, chega muito bravo, reunido com todas as jaguatiricas e cachorros do mato, e fala que eles iriam invadir no dia seguinte o sítio, e que eles iriam, os cachorros do mato e as jaguatiricas pelos lados, e as onças iriam pela frente do sítio, e que não teria como, eles não escapariam. Eis que os besouros vão e anunciam isso para Emília, contando para ela minuciosamente tudo que o esposo da onça morta disse. E ela fala: pois bem, que eles venham, nós temos nossos meios de se defender. E manda eles avisarem ela quando tiverem alguma nova novidade sobre aquilo, sobre o assunto, como alguma nova notícia. E vai a Emília avisar o Pedrinho. A única ideia plausível que o Pedrinho teve foi a ideia de fazer longas pernas de paus para todos os integrantes do sítio não ficarem de mãos abanando caso as onças chegassem, para eles não morrerem. E bom, vai o Pedrinho no bambuzal fabricar, consegue arrancar os bambus e fabrica todos os pés de paus para todo mundo. E faz todo mundo subir nos pés de paus para não ficarem não ficarem perdidos quando as onças chegarem. Nessa noite em que eles fizeram as pernas de paus, eles contaram para dona Benta e para tia Anastácia sobre o ocorrido. E a dona Benta, ela sim até acreditou. Ela acreditou facilmente, até porque ela não tinha por que não acreditar, né? Uma boneca falante e um visconde de um sabugo de milho. Porém, a tia Anastácia não acreditou muito. O que ela fez foi continuar e falar que aquela ideia era uma ideia boba e que ela não ia levar muito a sério. E o Pedrinho falou, então perguntou a ela, indagou, caso ela não fizesse isso, o que ela iria fazer caso as onças chegarem. E ela falou que não iria fazer nada, até porque elas não iriam chegar. Foram todos descansar e se preparar para o próximo dia, que seria um dia muito, muito animado para Pedrinho. Bate na porta na madrugada daquele dia do sítio uma menina.
E todos acordam assustados, pensando que já era o assalto, que as onças já estavam chegando no sítio. E quando a Narizinho vai olhar na porta, era uma menina. E eles abrem a porta pra menina, eles perguntam quem ela é, porque aparentemente ela conhecia todo mundo, ela sabe quem era todo mundo, conversa com todo mundo. E ela fala quem ela é. É a Cleo, a menininha que conversava por correspondências com a Narizinho. E a Cleo fica sabendo de toda a situação e ela não tem uma outra ideia pra ajudar. Não naquele momento. Então, ela iria usar as pernas de pau da tia Anastácia, que não queria as pernas de pau. Ok. Chegando no próximo dia, o Pedrinho colocou o Visconde numa árvore bem alta próximo ao sítio para avisá-los quando chegassem as onças. Ele colocou o Visconde Sabugosa com um binóculo. Quando ele colocou, o Visconde Sabugosa, que não tinha dormido direito, acostumado a acordar 10 horas da manhã, decidiu tirar um cochilo na árvore. Então ele deitou e dormiu no galho em que estava. E bom, como a Emília tinha um bom faro, ela conseguiu sentir o cheiro das onças. E quando todos estavam terminando de tomar café, ela fala, que cheiro de onça grande. E todos começam a sentir o cheiro de onça. Então Pedrinho vai correndo da árvore, avistar para ver se o Visconde já tinha percebido. E ele percebe que o Visconde está dormindo. Então ele briga com o Visconde e ele fala que elas estavam muito longe. Mas não dá para ele terminar a frase, porque ele cai do galho e ele cai de cara numa poça de lama. Todos correm para subir nas pernas de pau e ficarem livres das onças, menos a tia Anastácia. Até que todos estavam lá em cima e eles estavam pensando numa questão que eles já tinham se indagado, que era o que eles fariam caso as onças tivessem outro plano. Porque eles tinham algumas dúvidas. Vai que as onças não não iriam querer ir embora daquele local depois de verem que eles não estavam lá. Vai que elas decidiam fazer turnos, elas decidiam revezar e colocar metade do bando para caçar no período e a outra metade para vigiar. Então, a Emília falou que ela já tinha feito um plano contra isso e que ela tinha colocado algumas coisas no telhado da casa para caso isso ocorresse. Ela tinha colocado um sanduíche, algumas granadas que ela tinha feito, que eram do tamanho de uma laranja banana. E ela tinha colocado até um guarda-chuva, que chuva eles não tomariam e não ficariam com fome caso ocorresse. Então, ok. E aí eles sobem nos pedaços de pau, nas pernas de pau. A tia Anastácia fica doidinha e sem o local para correr. E ela sobe num mastro. Ela nem lembra de seus problemas de artrose. Ela nem lembra de nada, de algumas doenças do seu corpo. Na hora de subir, ela se dispõe toda e fica agarrada no local onde as onças não podiam alcançar. E bom, as onças não olhavam para cima, elas não percebiam que eles estavam das pernas de pau, até porque eles ficaram calados em todo momento que eles estavam lá e foram pra dentro da casa. Percebendo que não havia ninguém, uma das onças curiosamente olhou para cima e falou: o nosso almoço não fugiu, ele está bem aqui. E eles percebem que eles estavam em cima de pernas de pau e decidem esperar. Até porque eles não tinham jantado no outro dia, eles estavam se preparando para comer aquele banquete que eles diziam ser um banquete, que seria o pessoal do sítio. E bom, tava na hora de executar o plano da Emília. O pessoal tava indagando, as onças estavam indagando, as onças e jaguatiricas, e uma jaguatirica soltou um plano. Já que eles estão no alto, por que a gente não espera eles cansarem? E uma onça soltou.
se eles cansam, a gente também pode cansar, e a gente pode cansar antes deles. Uma outra respondeu, então, que tal a gente revezar, então? Que tal fazermos turnos? Metade do bando vai caçar e comer no perímetro próximo, enquanto a outra metade vigia. E foi o que eles fizeram, que eles iriam fazer. A tia Anastácia até estava começando a escorregar e ela estava pedindo socorro desesperadamente, porque ela não aguentava mais segurar. E as nossas até ficaram animadas com isso. Porém, elas não contavam com o plano de Emília. E que elas tinham que eles tinham algumas bombas para atacarem nas onças. E bom, a Emília vai no teto da casa e pega as bombas e taca nas onças. E as bombas, curiosamente, eram feitas de vespas que picaram os focinhos das onças e espantaram todos do sítio, deixando eles sozinhos lá, deixando o sítio vazio novamente e pensando que, né, não deveriam fazer aquilo novamente. Até que todos descem e ficam reconfortados com aquilo. E, bom, passou-se uns dias novamente sobre aquilo. Emília vai comentar com o Pedrinho, né? E o Pedrinho fala que ele tava querendo novas emoções, que ele tava cansado já, que ele tava desanimado, porque não tinha muitos animais ali que eles podiam fazer novas aventuras. E ele queria que eles se mudassem para a África, onde tinham leões, rinocerontes, hipopótamos e outras coisas. E bom, a Emília conversa com o Pedrinho sobre isso, e ele até joga a ideia de que a avó deles deveria vender o sítio e comprar em um certo lugar da África para viverem aventuras e caçarem. E bom, o Pedrinho fica muito animado com essa história e ele, lendo o jornal, ele descobre que estava tendo um circo no Rio de Janeiro. Um circo em que o dono tinha levado 6 leões, 4 leoas e um hipopótamo. 4 girafas e um hipopótamo. Um hipopótamo não, um rinoceronte. Para aquela atração. E ele ia mandar uma carta para a mãe deles. Para a mãe dele, da Narizinho. Para eles poderem ir e pedindo autorização e tudo que eles precisavam para poder ir. Porém, ele foi logo desanimado com a ideia. Depois que ele viu que o rinoceronte tinha fugido da jaula que eles estavam, durante uma tempestade que tinha ocorrido. Ele estava solto. Ele tinha fugido e tinha entrado na mata da Barra da Tijuca e tinha se perdido, ninguém tinha encontrado ele. E bom, após esse fato, passaram-se uma semana, o pessoal todos parou de sair com medo daquele rinoceronte e ficou naquela situação durante um mês, todo mundo caçando e procurando ele, até que eles começaram a pedir que o pessoal tentasse caçar e que se eles encontrassem era para eles avisarem urgentemente. Bom, encontraram vestígios em um certo local, porém não era, e encontraram o Espírito Santo também, que não era uma falsa pegada do rinoceronte. Curiosamente, o rinoceronte tinha ido parar justamente no Capoeirão dos Taquaraçus, no sítio do Pica-Pau Amarelo, numa das matas de lá. E os besouros foram avisar a Emília que tinha um animal diferente de todos os outros que existiam lá, que era um animal gigante que todos estavam com medo dele, que ele tinha somente um chifre. E bom, a Emília pensou nessa hipótese de que poderia ser o rinoceronte, e ela pensou então. Ela tentou questioná-los sobre a aparência do animal. Perguntou o couro se era meio enrugado, eles responderam que sim. Se o animal tinha cor escura, eles responderam que sim. Se ele tinha somente um chifre, eles responderam que sim. E bom, a Emília quis botar um pouco de medo neles, falando sobre esse animal, chamando ele de ele. E ela colocou tanto medo que os besourinhos, que eram gêmeos, desmaiaram
no local que eles estavam. Ela deixou eles ali e foi contar ao Pedrinho. Ela foi tentar negociar com o Pedrinho. E bom, de início ela chega perguntando ao Pedrinho quanto ele daria num rinoceronte, quanto ele acha que um rinoceronte valia. O Pedrinho fala que eles valeriam 30, que um rinoceronte valeria 30 mil reais e que dependendo do local, no local que tem muito rinoceronte, o rinoceronte poderia ser vendido a preço de um boi, uma vaca. Porém, no local do Brasil onde não tem rinoceronte, o rinoceronte valeria bastante. E, bom, a Emília dá a sua jogada de pedir o carrinho de carregar carneiro, carregar cabrito dele. E para o Pedrinho, era um objeto de muito valor. Um objeto que ele consideraria um dos objetos mais caros para ele. E bom, o Pedrinho indaga aquilo porque daquelas perguntas e começa a se irritar com a Emília, até que a Emília solta que, coincidentemente, ela poderia ter achado o rinoceronte e que ele estava por perto, naquele local. E ele pergunta como a Emília sabia, se ela estava realmente falando sério. E ela falou que sim, que os besourinhos dela tinham encontrado, tinham visto que tinha um animal diferente, desconhecido, totalmente desconhecido, que não era parecido com nenhum dos outros animais que ficavam nas redondezas do Capoeirão dos Taquaraçus. E que ele era um animal de um único chifre. E bom, o Pedrinho, todo animado, logo aceitou e pediu ela para levá-lo até o local, né? Vão então o bando atrás, a Emília, a Narizinho, o Pedrinho, a Cleo, o Visconde e o Rabicó atrás desse tal rinoceronte. E bom, chegando num local onde os besourinhos tinham falado, que eles estavam guiando eles não encontram nada além de árvores. Então eles decidem subir numa pedra que eles tinham avistado, uma pedra muito grande que eles tinham avistado ali por perto, para ver se eles tinham uma visão melhor do local. Quando eles sobem na pedra, o Pedrinho começa eles não acham nada, eles não encontram. E o Pedrinho começa a falar que ele já sabia que era mentira, que ele tinha lido, que era tudo mentira do dono do circo para aumentar sua fama. Até que o rinoceronte começa a se mexer e se mexendo, eles ficam presos em cima do rinoceronte e eles usam um pouco de... Quando eles ficam presos, né? E eles sobem numa árvore com medo daquele rinoceronte que ficou sentado no local e parecia que não ia sair dali. E eles usam um pouco de pó de pirlim-pim-pim, que a Emília tinha guardado numa ocasião quando ela foi com o Pedrinho no local lá. E ela tinha guardado, o Pedrinho tinha dado somente uma dose a ela, uma meia dose, e ela decidiu guardar metade dessa dose para quando fosse necessário. Que bem que ela tinha guardado, então, que bom que ela tinha guardado, pois foi muito necessário naquele momento. E eles utilizaram um pouco para cada, que era o suficiente para eles chegarem no sítio, no terreiro. Chegando lá no terreiro, eles avisam a dona Benta e ela decide contatar as autoridades para falarem logo com eles, porque eles pediram para resolver logo aquilo, porque de certa forma aquele rinoceronte dava medo para eles. Então a Cleo escreve a carta, porque a Cleo era uma das que mais tinham habilidade para isso. Ela escreve a carta e manda com urgência para os investigadores e o pessoal que estava caçando ele. E bom, o governo vai atrás, né? Chegam lá, todos os homens com batalhão com diversas armas diferentes para caçarem, metralhadoras, canhões, diversas armas correntes de ferro diferentes. E naquela manhã, antes dos homens chegar, eles tinham armado tudo certinho
e estavam correndo, chegando no local. E quando a tia Anastácia foi abrir a casa, logo pela manhã, ela viu que o rinoceronte estava lá, e ele estava deitado em frente à porteira. E quando os homens chegaram, quando o exército chegou para buscá-lo, eles não notaram ele lá. E ela até fala com eles que eles tinham encontrado e que eles estavam caçando. Até que o rinoceronte chega do nada e deita em frente à porteira. E eles ficam presos. O pessoal fica preso dentro do sítio e os homens ficam presos do lado de fora do sítio. E ela tem a ideia brilhante, a dona Benta tem a ideia brilhante de se comunicar com eles através de carta enviadas, todas as cartas enviadas pelo Visconde, que era um sabugo de milho, não ia fazer diferença. O Visconde consegue passar facilmente pela porteira, passar pelo rinoceronte sem qualquer preocupação e entrega a carta ao comandante, que era o comandante XB2. E ele até elogia a escrita que foi feita por Cleo, da carta. E eles falam que eles deveriam instalar uma linha telefônica para poder conversar com a dona Benta, para poder tratar melhor daquilo, que eles queriam abrir fogo. Eles iriam abrir fogo contra o rinoceronte. E quando eles foram abrir fogo, o general deu uma piscadinha para o lado, indicando que era mentira, que eles iriam errar para não matar o animal. A Emília percebeu aquela pescada e logo decidiu que não deixaria eles fazerem aquilo, porque provavelmente poderia atingir eles ou poderia atingir um dos vidros das janelas do local, do sítio. Então, a dona Benta conversa com ele e eles falam que eles têm que estabelecer uma linha telefônica entre o sítio, de dentro da casa, pelo lado de fora do sítio, da porteira, para eles conversarem. E bom, eles pedem, foi sim um mês até conseguirem instalar a linha telefônica. Quando eles conseguiram instalar a linha telefônica, quando eles estavam instalando, na verdade, o rinoceronte tinha desaparecido do local, ele não estava lá. E o general entrou lá dentro para conversar com a dona Benta e falar que eles teriam que instalar um telefone dentro da casa e um telefone fora para contatar quando o rinoceronte estivesse na porteira. E ela se indaga de por que eles teriam que fazer aquele trabalho todo, por que eles teriam que fazer aquilo tudo, sendo que era para eles poderiam aproveitar o momento em que o rinoceronte não estava na porteira, não estava atrapalhando a passagem, para tratar logo os assuntos com ela. E ela já começa a se estressar. E ele fala que não era para ela indagar os motivos, que era para ela confirmar, porque eles eram do governo, o governo sabe o que faz. E ela se dá por vencida e concorda. Instalado a linha telefônica, quando tá tudo certinho novamente, o rinoceronte volta a deitar. Aí que está o problema. Eles conversam eles ligam pro sítio e quando o general liga, a Cleo atende, que a Cleo era uma das mais experientes para fazer aquele tipo de coisa. E ela conversa com ele e ele fala que ele não quer conversar com ela. Ele conversa diretamente com a dona Benta. E a dona Benta fala que ela já tá de saco cheio deles. E que ela não quer saber deles quer saber deles e que é pra resolver logo com a Cleo. E bom, eles resolvem com a Cleo e eles falam que eles teriam que trazer outro carregamento, trazer um meio de conseguir transportar os canhões e as metralhadoras para dentro do sítio para atirarem no animal apontado para mata e não pegar em nenhuma vidro ou nada do tipo. Até que eles conseguem organizar isso, começam a pedir para entregar por avião todas as coisas e fazem uma espécie de bonde que nem o do Pão de Açúcar, Rio de Janeiro. E
Até que eles conseguem fazer todo aquele processo de levar as armas pra dentro, de colocar tudo lá pra dentro e colocar os homens, as armas, tudo e apontar pro rinoceronte, a Emília simpatiza muito com o rinoceronte. Ela cria um vínculo muito forte, fica muito íntima dele. E ela fica com dó dele. E ela decide que ela não ia deixar eles fazerem aquilo com o rinoceronte. E ela fica com medo. E bom, ela arruma uma estratégia. Ela conversa com o rinoceronte e explica pra ele o que estava acontecendo, que eles queriam matá-lo, queriam tirar a vida dele. E fala que ela armaria um jeito das armas não funcionarem na hora do tiro, e era pra ele dar uma investida de rinoceronte em todos os homens lá, todo mundo lá. E aí ele pergunta como ele vai saber quem é do sítio e quem não é. E ela fala que era pra dar uma investida em todos os homens, todo o pessoal que não estivesse usando uma rodela de laranja no peito. No dia seguinte, tudo organizado, a Emília vai pregando uma rodela de laranja no peito de todo mundo do sítio até chegar na tia Anastácia. A tia Anastácia não aceita a rodela, ela indaga o motivo, não aceita, então a Emília deixa ela pra lá, deixa a laranja pra lá e com ela. E fala, depois não se arrependa. E quando os canhões vão ser disparados, eles mascam e não funcionam, porque a Emília tinha trocado a pólvora por farinha de milho. E não tinha dado certo. Então o rinoceronte assola todo mundo do local, espanta todos eles, faz todos eles fugirem pelo terreiro e nunca mais aparecerem no local. E sem querer ele acaba machucando a dona Anastácia, a tia Anastácia, porque ela não estava com a rodela de laranja. Bom, eles encerram aquele assunto. O rinoceronte vive bem lá, começa a pegar uma afeição por todos do sítio, começa a pegar uma amizade, até que alguns dias depois, 2 homens a cavalo chegam no território, chegam no sítio para conversar com Dona Benta. E os 2 homens eram o dono do rinoceronte e o advogado. E bom, eles vão conversar, explicam que o rinoceronte era dele, era do dono do circo. E a Emília vai conversar. A Emília estava conversando com o rinoceronte. E o rinoceronte, logo quando ele percebe, quando ele vê quem eram os 2 homens, ele já começa a ficar triste. Ele estava brincando com a Emília. E ele já começa a ficar triste. Logo em seguida, logo quando ele vê, eles estavam carregando a dona Benta no carrinho, empurrando, com a Emília montada nele e os meninos. E ele já fica tristinho, falando que aquele é o dono dele, que definitivamente agora ele teria que sair daquele local, que ele teria que ir embora novamente. E a Emília não se conforma com isso e vai conversar com os homens. E bom, reunindo todo mundo, ela indaga o motivo pelo qual eles estão ali, que era para buscar o rinoceronte. Depois da dona Menta falar que eles poderiam levar sem problema se eles realmente fossem o dono, se o cara realmente fosse o dono, o loirinho fosse realmente o dono do rinoceronte, ele fala, pois bem, vamos pegá-lo então. A Emília indaga o motivo, ela questiona e vai perguntá-lo se ele tinha provas de que era o dono realmente do rinoceronte. E ele refuta ela, falando que não existia nenhum rinoceronte no Brasil e que aquele era o único. E quem tinha trago o rinoceronte como atração do seu circo era ele. Então, logicamente, o rinoceronte era dele. Porém, a Emília dá o seu jeitinho. A Emília é sempre bem esperta. Então, ela pega pozinho de pirlim-pim-pim guardado na gaveta que ela tinha guardado do Pedrinho e dá um pouco pros 2. E ela fala então pro dono do rinoceronte, pro seu advogado, se vocês não espirrarem cheirando esse pó, vocês são donos do rinoceronte, podem levá-lo. E bom, após isso, nunca mais se viram aqueles homens e o pessoal se deu bem com o rinoceronte
e foram deixadas em paz no sítio do Pica-Pau Amarelo.